Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquele conjunto de informações que nós retiramos, às vezes do mainstream, às vezes da mídia especializada. Eles dizem respeito à nossa bolsa de valores, o mercado no geral, e a partir dessas informações, quando a gente faz a correta interpretação, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Eu vou conversar sobre o Banco do Brasil, uma projeção que saiu de dividendos para os anos de 2025 e 2026. Interessante. E também vou falar sobre o fundo multimercado que anda em queda livre e nós vamos dar uma olhada também, talvez, se der tempo ao final, de como está a nossa bolsa de valores num dia que está aparentando ser bastante sonolento. Hoje é 21 de outubro de 2024, agora são 5 para as 4 da tarde. Eu vou começar agora essa informação que está na Suno Notícias. Ela é assinada por Giovana Oliveira e é do dia 19 de outubro de 2024. E começa assim, ó. Banco do Brasil, 2 pontos. Dividendos devem aumentar nos próximos anos. E ainda chama você aqui, ou para quem estiver lendo a reportagem, entenda. Vamos entender então o que está sendo dito nessa reportagem. No mês passado, o banco distribuiu 18, quase 17 centavos a título de juros sobre capital próprio para os seus acionistas, após pagar mais de 46 centavos por ação no mês de agosto. Então nós mostramos todos esses valores aqui no canal, não é nenhuma surpresa, sabemos até quanto o banco está pagando e o que a gente estima para o final de 2024. Nos últimos 2 meses, o Banco do Brasil ele possui um dividend yield de 9,49%. O dividend yield, às vezes você é novo aqui no canal, não tem ainda o conhecimento, mas se você pegar os proventos que você recebeu durante o ano, tem que somar todos esses proventos. Aqui no caso ele está somando os últimos 12 meses. E você colocar o total que foi pago nos últimos 12 meses sobre o preço atual da ação, o Banco do Brasil deve estar atualmente cotado a R$ 26,70, foi a última vez que eu vi, depois te dá uma olhada quanto é que está. Então essa divisão, total dos dividendos, pelo preço da ação, vai nos dar o dividend yield. O que nós buscamos aqui no canal? Que este dividend yield seja no mínimo de 6%. É uma métrica que nós utilizamos, tem vários vídeos no canal que nós explicamos por que utilizamos essa métrica. Veja que desde 2021, o cenário para dividendos da instituição financeira, ou seja, do Banco do Brasil, tem sido positivo. E os dados que eles coletaram registrou o seguinte, ó. Em 2023 pagou 8,26%, ante 12,01% em 2022 e 7,86% em 2021. Portanto, pagou acima dos 6%. E não é só por isso, né? A gente conhece o histórico do Banco do Brasil, ele tem mais ou menos essa estabilidade e é por isso que ele fica fazendo parte da carteira do canal. E quais são as projeções aqui para dividendos do Banco do Brasil? Eu deixei marcado esse parágrafo todo aqui em vermelho porque é utilizado um módulo da Status Invest, que pertence ao Grupo Suno. A gente utiliza aqui esse site muitas vezes para coletar algumas informações, mas eles têm um módulo chamado Forecast. Então esse módulo reúne especialistas do mercado financeiro ao redor do mundo. Então eles vão computando lá as informações e no final das contas, essa plataforma aqui que eles chamam de módulo Forecast, ela aponta para um dividend yield de 10,77% quando terminar 2025, lembra que eu falei, né, no fechamento do ano, e para o ano seguinte, 2026, uma projeção de 12,3%. Isso aqui me fez ter um pouco de atenção, não para esses números que estão aí, né, porque já vou explicar por quê. Eu não gosto muito de me guiar por aquilo que eu realmente não conheço. E o que é que eu não conheço aqui? Eu não conheço esse módulo chamado Forecast. Mas eu estou pensando em fazer, não está afirmado ainda. Eu acredito que eu vou fazer isso aí. Eu vou utilizar a inteligência artificial, que eu utilizo aqui com frequência para construir esses vídeos. E eu vou pegar as projeções do canal, um conjunto de informações que a gente já levantou aqui no canal, e a partir daí vou fazer também uma projeção para os anos de 2025 e 2026. Vamos ver o que vai acontecer dentro da visão que nós trazemos aqui e da forma como nós abordamos a questão de análises, né, no geral dos dados
Das companhias aqui em particular, eu vou fazer só para Banco do Brasil. Se isso der certo, até posso fazer para outras. Aí vão depender. Claro que isso aí demora bastante tempo, porque tem que ser bem construído, eu preciso entender bem o conjunto das informações e como é que essas informações estão retornando. Só para você ter uma ideia, um vídeo desses aqui, para ser produzido, aqui no caso tem 2 informações, o conjunto das informações eu levo mais ou menos umas 6 horas, porque eu preciso ter o tempo, né, em que essas informações estão saindo, até que eu tabule elas, que eu organize e verifique aquelas que são de fato relevantes, para depois, só então, ir para a produção, sair nesse padrão que está aqui. Isso aí leva mais ou menos umas 2 horas, e depois mais ou menos 1 hora, pouco mais, na parte de gravação, porque daí envolve o aquecimento de voz que eu tenho que fazer aqui para ter uma continuidade no que eu estou falando, mas a gravação propriamente dito, é isso que está acontecendo aqui, e depois na parte de edição. Então você vai ver aí que fica entre 8 e 12 horas, dependendo do tipo de assunto que a gente tem a debater. Então por isso que uma informação tipo essa, que é construída, mais elaborada, ela leva mais tempo. E nós vamos ver se o Banco do Brasil, na nossa leitura, vai também andar de acordo com o que foi falado no Status Invest. Depois, aqui ó, na Bloomberg Linha, que é o segundo tema desse vídeo, traz uma informação aqui, eu fui pegando pontos, né, só para debater, é porque, na verdade, o principal gestor, né, de um fundo chamado Fundo Verde Asset Management, ele já foi solicitado aqui no canal que a gente fizesse abordagem. Eu fiz uma série de leituras, fiz um monte de considerações, e a minha frase final é que não importa se é o Stuberg, se é o André Esteves, se é o Henrique Meirelles, qualquer desses caras da Faria Lima, principalmente os que estão à frente desses fundos, eu não acredito em praticamente nada do que esses caras falam, não dou muita atenção para eles. Já houve aí outros que eles não são da Faria Lima, mas eles têm empresas grandes e estão à frente, são os bilionários, como por exemplo Jorge Paulo Lema, Sucupira. Os irmãos Wesley e Joesley Batista, eu não escuto nada que esses caras dizem. Tá? Isso aí entra no ouvido e sai no outro. Também é o caso do Stuberg. Mas o que aconteceu é que ele, enquanto ícone do mercado, ele está enfrentando uma rara crise e busca estancar a resgate. Então, como ele está à frente do fundo, o que está acontecendo é que as pessoas estão retirando o dinheiro desse fundo. E veja aqui ó, o que aconteceu. Eu vou chamar a atenção aqui para o seguinte aspecto. Primeiro aqui, ó, tá vendo essa linha que eu vou marcar aqui? Isso aqui dá conta do ano de 2014, que é mais ou menos quando nós vamos, ou seja, quando fechou o ano de 2014. Toda vez que fecha uma linha, fecha o ano. Aqui no caso teria fechado o ano de 2015 e assim por diante. Então veja que aqui em 2014, se você não tem o histórico, mas se você pegar, foi um tempo de bonança do fundo. E depois, a partir de 2016, na verdade 2017 quase, o fundo deu uma explodida muito forte aqui. Se estabilizou, depois no ano de 2022, então nós estamos por aqui, ó, estabilizou mais ou menos, né? Voltou a um patamar aqui parecido com o ano de 2020, o período pandêmico. E talvez por isso o gestor do fundo tenha preferido fazer campanha política para o sujeito que foi aí decretado atualmente o presidente. E de lá para cá, o que aconteceu com o fundo? Ladeira abaixo, nos anos de 2023 e 2024, e é por isso que está sendo colocada essa questão, né, de estar numa situação bastante difícil para o fundo. E veja que aqui ó, é considerado que é um momento difícil para os fundos multimercado. Eu sublinhei algumas coisas aqui, porque é interessante. Aqui, no caso desse gráfico, né, uma performance aqui, feita ano a ano, mas isso aqui só vai refletir mais ou menos aquela linha que nós vimos lá atrás. No auge, quando é que foi o auge do Fundo Verde? Em 2021. A Verde Asset tinha 55 bilhões sob gestão. E atualmente, ou seja, no final do mês passado, portanto no mês de setembro, geria aqui 20 bilhões, ou seja, caiu para menos da metade. Tem muitas razões para isso, né? Uma delas é que, como ele é multimercado, ele tem várias frentes que são atacadas para a construção do fundo. Mas, quando você olha para os juros que são colocados na economia, eles parecem ser mais atrativos. Além disso, esses fundos, eles são fundos com o olhar no patrimônio. E se você for ver ao longo dessa reportagem, né, eu não estou entrando de forma muito específica, mas você vai encontrar as informações aqui daquilo que é tomado como referência, está exatamente o patrimônio.
Eu dei uma paradinha só para confirmar o que eu estou dizendo, mas você pode olhar aqui, ó, no subtítulo, né, que desde 2097 vê o seu patrimônio sob gestão cair de 55 para 20, como nós vimos agora há pouco. E também lá na página 3, nós vamos olhar aqui, ó, que o verde, a 7 também sentiu e foi perdendo muito patrimônio. Então eles olham para o patrimônio, eles falam sobre patrimônio e evidentemente que é isso que eles passam para os seus clientes. Além disso, veja aqui, ó, que o CEO da Morgan Stanley no Brasil, que agora dirige a Lumina Capital, comprou uma participação minoritária na Verde em novembro do ano passado, 2023. As demissões começaram, então, quer dizer, o fundo está perdendo. O que acontece? As pessoas vão sendo colocadas. E aqui tem um detalhe que eu deixei marcado, que o principal dirigente do fundo, ele tem se dedicado a uma outra tarefa nos últimos anos, que é falar em público. Ele tem dado mais entrevistas à imprensa local e responde perguntas em podcasts sobre sua visão de mercado. Isso aí tem acontecido de uma forma bastante violenta. Eu não presto atenção em absolutamente nada desses caras. Claro que eventualmente eu olho alguma coisa, porque eventualmente o todo que estão dizendo, isso não me traz informação. Eu preciso de informação e não do que. Eu não quero saber o que os outros pensam. Eu quero saber se tem um conjunto de informação ali. Então, eventualmente tem. Na maioria das vezes não tem. É uma perda de tempo escutar essas pessoas. Pelo menos na minha visão, né? Você escute se você quiser. Um velho ditado do Stuberg, para isso, ele citou há anos, quando o Fundo Verde estava arrasando. Isso foi em 2014, por isso que eu mostrei naquele gráfico 2014. Quem ganha, ganha. Foi o que o fundo escreveu numa carta para os seus clientes em 2014, como eu disse, e quem perde, explica. Uma das coisas que eu levo comigo é que a soberba, às vezes, precede a queda. Não quer dizer que vai haver de fato uma queda e nem eu torço para que haja queda. Eu não torço para que ninguém perca, mas pelo contrário, torço para que todos ganhem, porque todos ganhando tornam o mercado ele mais próspero para todo mundo. Então o nosso, o vizinho, os amigos, até os inimigos, se for o caso. Porque, Deus que não seja criminoso, evidentemente. Porque o que acontece? É esse girar da economia que gera uma pujança, uma prosperidade, uma visão de prosperidade para todos nós. No entanto, eu vejo essas pessoas muito preocupadas com o patrimônio e, derivado disso, com o seu próprio ego e, consequentemente, acabam, em vez de prestar atenção nos seus fundos, querendo mostrar a sua visão de mundo, que às vezes não é nem um pouco interessante, da mesma forma que eu não mostro a minha aqui no canal, mas sim mostro para você o método que eu utilizo, o resultado que ele dá, e você verifica se esse método e esse resultado, isso serve para você, principalmente em se tratando de longo prazo e independência financeira. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.